Pensa só, uma única península, um povo com uma história de séculos. Mas hoje, são dois mundos completamente diferentes. Como que uma simples linha desenhada num mapa conseguiu dividir uma nação de uma forma tão profunda e que dura até hoje? Ok, vamos mergulhar nisso. Porque, de um lado, a gente tem uma das economias mais dinâmicas e avançadas do mundo, e do outro, uma das sociedades mais fechadas e controladas do planeta. A história da Coreia do Norte e da Coreia do Sul é, sem dúvida, um dos paradoxos mais impressionantes do nosso tempo. É só olhar os fatos. De um lado, Coreia do Norte, um regime autoritário, com uma economia toda planejada, controlada pelo Estado. Do outro lado, Coreia do Sul, uma democracia, uma economia de mercado capitalista super integrada no comércio mundial. São literalmente sistemas opostos vivendo um do lado do outro. Então, a grande pergunta é essa, né? Como isso aconteceu? Como um povo que compartilhava a mesma cultura, a mesma língua, a mesma história, chegou a pontos tão extremos? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo, mais precisamente para o final de uma guerra mundial e para o começo de outra. E aqui está o nosso roteiro para essa análise. Vamos começar com a Coreia unificada, depois vamos ver a decisão que dividiu tudo, como as duas nações nasceram, como a guerra transformou essa divisão em algo permanente e, por fim, vamos refletir sobre o legado disso tudo. Antes de mais nada, é fundamental a gente entender uma coisa. Essa divisão é algo bem recente na longa história da Coreia. Olha só, por centenas e centenas de anos, a Península Coreana era uma coisa só, uma entidade política única. A primeira grande porrada, digamos assim, na história moderna deles foi a ocupação japonesa, que durou 35 anos, até o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. Com a derrota do Japão na guerra, a Coreia foi libertada. Mas não para ser independente. Na verdade, o destino dela acabou sendo decidido por outras nações, as potências vitoriosas, que tinham planos bem diferentes. E o mais impressionante dessa história é que essa decisão de dividir a Coreia foi tomada lá na Conferência de Potsdam, sem perguntar nada para o povo coreano. A desculpa oficial era uma questão de logística, sabe? Facilitar a rendição dos japoneses. Mas, por baixo dos panos, a geopolítica já estava pegando fogo. Os Estados Unidos não feriam de jeito nenhum uma península inteira sob influência soviética, e a União Soviética, por sua vez, queria um país comunista ali na sua fronteira. Então ficou combinado. Os soviéticos cuidam do norte e os americanos do sul. E aqui está o ponto-chave de tudo. O tal do Paralelo 38 nunca foi planejado para ser uma fronteira de verdade, permanente. Era para ser só uma linha de demarcação militar, temporária. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que aquilo ali ia se tornar uma das fronteiras mais fortificadas do planeta. Só que essa linha, que era para ser temporária, acabou virando o epicentro de um conflito global que estava só começando, a Guerra Fria. Essa citação aqui, olha, ela resume o problema perfeitamente. A cooperação entre os Estados Unidos e a União Soviética simplesmente evaporou. Cada superpotência começou a moldar sua parte da Coreia com base na sua própria ideologia. E com isso, a ideia de uma unificação foi ficando cada vez mais distante. E aí, em 1948, a divisão se tornou oficial. Lá no norte, com o apoio total dos soviéticos, Kim Il-sung estabeleceu um estado comunista, a República Popular Democrática da Coreia. Já no sul, com o apoio americano, Syngman-rhee fundou a República da Coreia, capitalista. Pronto, duas nações com visões de mundo que não podiam ser mais diferentes nasceram oficialmente. Com toda essa tensão ideológica e com os dois lados querendo unificar a península sob o seu próprio controle, era quase inevitável que isso acabasse em guerra. Em junho de 1950, as tropas norte-coreanas cruzaram o Paralelo 38. Era o começo da Guerra da Coreia. A guerra durou 3 anos, foi extremamente violenta, envolveu potências como os Estados Unidos e a China e terminou no impasse. Nenhum lado venceu. E, pasmem, até hoje não existe um tratado de paz. O resultado desse armistício foi a criação da Zona Desmilitarizada, a famosa DMZ. E a grande ironia é que, apesar do nome, essa é uma das áreas mais militarizadas do mundo. Essa faixa de terra de 4 quilômetros de largura se tornou o símbolo físico, real e permanente da divisão da Coreia. Então, o que a gente tira de tudo isso? O que essa sequência trágica de eventos nos ensina sobre a situação que a gente vê hoje? A verdade é que não existe uma causa única.
Foi uma tempestade perfeita, uma combinação de fatores. Começou com a ocupação militar das superpotências, depois a coisa piorou com as brigas ideológicas da Guerra Fria, foi selado pelo fracasso em criar um governo único e, finalmente, cimentado com sangue e aço pela Guerra da Coreia. E isso tudo nos leva à reflexão final. Uma decisão logística, feita às pressas. Uma linha que era para ser temporária, traçada há mais de 75 anos. E o resultado? Uma das divisões políticas e principalmente humanas mais duradouras da história moderna. A história da Coreia é um lembrete muito poderoso de como as decisões de grandes potências podem mudar para sempre o destino de milhões de pessoas. A pergunta que fica no ar é: essa divisão, será que é para sempre?